A economia é o tema da nossa conversa de hoje com o Dr. Roberto Macedo, economista e colaborador do Espaço Democrático. Professor Roberto, nós temos tido uma sequência de boas notícias na economia, geração de empregos, arrecadação federal aumentando, a inflação baixando abaixo da meta, são todos sinais positivos. Quais são as perspectivas para os próximos meses e para o próximo ano? É bom lembrar que esses sinais positivos que de fato estão ocorrendo, eu acompanho muito a economia por uma série de gráficos ao longo do tempo e a gente vê que na ponta direita desses gráficos os sinais são cada vez mais encorajadores. Algumas variáveis já estão partindo para o lado positivo do gráfico e aquelas que estavam negativas vão ficando cada vez menos negativas. Então é realmente um processo de recuperação em curso, ele é lento. É bom lembrar que a economia está num buraco de queda de quase 8% do PIB, né? Em 2015, 2016. Isso vai tomar tempo, mas é melhor do que continuar na situação que estava. E é um processo dinâmico, porque à medida que uma economia ela vai se recuperando, um setor alimenta outro, ele gera demanda entre os vários setores e vira um ciclo virtuoso, certo? Isso é o que está acontecendo e então, esse ano já a previsão é de passar de em torno de 0,3, 0,4 para Do PIB? 0,07 do PIB, né? Uhum. 0,7% do PIB. E para o ano que vem já se fala em algo em torno de 2, 2,5%. E se o processo continuar, eu acho que a gente chega lá, certo? E isso aí vai ser muito importante. E como é que o senhor vê o papel do setor agrícola nesse processo? Olha, eu sou um economista que tem destacado muito esse papel, certo? Muito do noticiário vem do mercado financeiro, que não é muito chegado ao setor agrícola. Eu acho que ele teve uma importância muito grande. Isso foi particularmente importante no PIB do primeiro trimestre, né? Que cresceu 1% relativamente ao PIB do quarto trimestre de 2016. E aí houve inclusive a ideia, olha, a colheita principal nesse período é de soja, né? Então, no segundo trimestre isso vai cair, mas acabou não caindo, certo? Porque houve também uma grande produção de milho, a chamada safrinha virou uma safrona. Então, a variação entre o crescimento entre o primeiro e o segundo trimestre foi zero, mas isso é um zero muito importante, que você não caiu, a expectativa é que caísse, né? E eu tenho chamado a atenção que a agricultura, o pessoal olha muito só a produção, mas ela tem um efeito renda, né? Porque à medida que você vende a produção, os empresários, os trabalhadores vão receber aquilo. Aí ela também demanda uma grande quantidade de insumos, né? Por exemplo, a próxima safra. O pessoal gasta, eu vi notícias aí que aumentou a demanda de máquinas agrícolas, até de aviãozinhos e helicópteros, e todas essas modernidades aí. Então, eu acho que a agricultura foi muito responsável com a sua renda na variação positiva do consumo, que estava também só com taxas negativas no segundo trimestre. Eu acho que esse efeito deve continuar ao longo dos trimestres, pelo menos o terceiro aí, mas já estamos chegando aí no quarto, acho que deve alcançar esse período. E é bom lembrar que a gente percebe também com vários indicadores que revelam isso, particularmente, que agora todo mundo começou a olhar isso de uma forma mais acurada, o crescimento das vendas eletrônicas. Você tem aí pesquisas de empresas que acompanham o comércio eletrônico, uma chamada EBIT, e também a própria Google andou fazendo pesquisas mostrando que as vendas crescem mais, as vendas eletrônicas crescem mais do que as vendas de varejo, e elas estão crescendo mais nas regiões onde o agronegócio é mais atuante. Certo? Então a importância é muito maior do que é usualmente divulgada pelo pessoal do setor financeiro, porque eles não são muito chegados na agricultura e não entendem bem o mecanismo pelo qual ela gera renda e produção em outros setores. É muito bom tratar dessas notícias positivas. Agora, há uma crescente preocupação com o efeito que a política, o setor político, pode ter na economia. Nós tivemos um problema, uma queda enorme motivada pela primeira denúncia que foi feita contra o presidente Temer. Agora temos uma segunda aí rolando. Qual é a sua visão a esse respeito? Olha, claramente aí eu acho que houve um enfraquecimento da força política do presidente
E para mim o efeito mais importante é o prejuízo que isso trouxe à discussão da reforma da Previdência, que é a reforma mais importante aí do ponto de vista das contas públicas. Então, você já vê hoje mesmo, está vendo no jornal aí o Rodrigo Maia dizendo que está praticamente impossível aprovar a reforma da Previdência. E agora já vai chegando perto da eleição e ele diz que cada vez que se aproxima do processo eleitoral, os políticos ficam cada vez mais renitentes em votar. Então, eu acho que o ajuste fiscal do governo vai ser prejudicado por isso, certo? O tempo dele passou mais para, eu acredito que só no caso da Previdência, só talvez aí em 2019, entendeu? Porque eu não estou vendo condições de votar isso. Agora, vai ter que ser feito alguma coisa, porque eu tenho dados aí, que vai ser até publicado no artigo aqui, que as despesas crescendo mais na Previdência, estão crescendo cerca de 12% nos últimos meses, elas fizeram com que o governo, dado os tetos que foram aprovados, limites de gasto, você tem o limite de gasto e tem também a meta fiscal do déficit primário. Isso aí vai chamar mais atenção para o efeito das contas previdenciárias. Eu espero que o pessoal se mexa por conta disso. Agora, politicamente, se a economia se recuperar, gerar 2% de crescimento, no ano que vem, que é um ano eleitoral, eu acho que a situação das forças que apoiam o presidente Temer vão melhorar significativamente no processo eleitoral. Agora, dentro dessa perspectiva desse ano, do ano que vem, qual é a sua visão a respeito daquilo que preocupa a grande maioria da população? Trabalho, empregos e salário. Olha, o processo aí de recuperação da economia tem também atingido essas áreas. Quando você fala em que a inflação está abaixo da meta, a inflação menor ela causa o aumento do salário real das pessoas, que antigamente elas viviam entre um reajuste e outro, uma inflação maior, aí a queda do salário de guerra era assim, ela agora passa a ser assim, e a média do salário ao longo dos 12 meses, ela sobe. E ela foi particularmente forte no caso dos alimentos, né, que é o dia a dia das pessoas, com taxas de variação até negativa. Então, os salários reais estão aumentando, a folha salarial tem visto notícia também que está aumentando, o emprego é que está mais devagar, mas enquanto você teve vários meses aí de variação negativa do emprego formal, ele passou a mostrar variações positivas e a própria taxa de desemprego, aquela que vem da PNAD, cobrindo o país como um todo, também melhorou um pouco. Obrigado, professor Roberto. Até uma próxima conversa rápida.